eu vou te passar essa palavra, mas vai ser pra mudar de assunto. Porque a gente reage com a audiência. Mas tinha que falar isso. Não, mas vamos falar pra nossa audiência. Totalmente. Porque o negócio é o seguinte. O Lula, em 6 meses, já viajou mais do que o Bolsonaro no seu primeiro ano como presidente. O Lula vai agora para sua 14ª. Vai para sua 14ª viagem em 6 meses. Ou seja, é uma média de mais de 2 viagens por mês para o exterior. Como defender isso? Porque a gente vê muitos discursos. Ah, não, mas trouxe acordos comerciais na viagem para a China. Tá bom. Mas e tudo que foi gasto, da forma como foi gasto, o que falar sobre essa diferença desse número de viagens já em tão pouco tempo? Em 6 meses, como disse a Bárbara, 6 meses é muito pouco, né, para um governo mostrar, mas para viajar tá sendo um tempo já necessário. Asmar, eu vou direto à questão, e toca nessa questão da Amazônia também. Mas vamos primeiro da do Lula, vamos falar de viagem. Mas tá tudo, por incrível que pareça, tudo está junto. Primeiro, quando um governo entra, ele tem que definir um conjunto de políticas públicas de âmbito interno. Ponto. Ele governa. Mas ele tem um tipo de política pública que é a maneira como você apresenta para o mundo os teus interesses e negocia para complementar aquilo que você precisa fazer internamente. O nome que se dá para isso é política externa. Qual é a grande questão? O Lula, quando ele definiu, o atual governo, quando definiu a sua política externa, ele a definiu sem ter um programa de governo construído. Não tem programa de governo. Ele foi inventando coisas para dar conta da coligação que foi feita. E quando ele foi para a política externa, o que ele pautou? Ele não estava interessado com os interesses do Brasil. Ele estava interessado com símbolos. Eu tenho que vincular a mim a ideia de que eu posso ser um mediador internacional. Com 10 rodadas de cerveja, eu resolvo a guerra da Ucrânia. Eu posso ir ali e resolver tal coisa na China. Eu posso ser um mediador internacional. E, além disso, ele disse o seguinte: eu vou fazer aquilo que aquele governo anterior não fez, porque tudo é pautado pelo governo anterior. Olha que coisa curiosa. Exemplo, a questão do desmatamento. Teve uma redução de desmatamento neste mês comparativo ao ano passado, que é o governo anterior. E quando você pega as tabelas que são apresentadas, elas sempre comparam com os 4 anos do governo Bolsonaro, como se o Brasil tivesse nascido com o governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro tivesse feito tudo errado, porque aí qualquer coisa que dá além, não, mas continua tendo desmatamento. E as queimadas aumentaram em relação ao governo Bolsonaro. Por isso que a publicidade diminuiu o desmatamento, mas não a queimada, porque a queimada aumentou em relação. Mas veja, aí ele pega e vinculou a ideia de que ele quer colocar o Brasil de novo no cenário internacional, coisa que o Bolsonaro não fez. Com todo respeito, isso é mentira. E teve a pandemia também, né? Olha, pior ainda, independentemente da pandemia, nós estivemos no cenário internacional muito bem posicionado. É que a diferença é que o Bolsonaro falou o seguinte: nós vamos negociar os interesses do Brasil bilateralmente e não em fóruns internacionais, porque ali todos já estão trabalhando contra os interesses do Brasil. E ele foi citando, vejam a Amazônia, vejam as questões que envolvem o fundo da Amazônia, vejam as questões que envolvem os nossos interesses com o Mercosul. O Bolsonaro conseguiu um acordo com o Mercosul maravilhoso. Ele disse, deixa de lado as questões morais, meio ambiente ou questões de direitos humanos, isso é em bloco, mas as questões comerciais nós vamos assinar bilateralmente. Cada país assina as questões comerciais. Isso foi um avanço espetacular. O que Sua Excelência, o atual presidente, faz? Vamos retroceder para negociar em bloco. Por que me interessa em bloco? Aí ele viu a armadilha que ele tinha criado para ele mesmo. Porque a União Europeia olhou e falou assim, sabe aquela conversa de Amazônia? No escurinho dos cinemas, terminaram, falaram, sabe aquele negócio de Amazônia? Eu estou me lixando para a Amazônia. O que eu quero é impedir que o teu agronegócio venha aqui e quebre o negócio da França. O que eu quero é impedir que a tua empresa venha aqui e concorra com a nossa. E a gente quer concorrer lá dentro. Aí, Sua Excelência, o atual presidente, percebeu a furada que ele teve. Ele caiu nessa armadilha. Vamos questionar, a gente tem que voltar. E traz a ideia, não, eu sou um governo realmente verde. Conversa fiada. Quando falou a questão da exploração do gás lá em Vaca Muerta, qual é o grande problema?
é que o gás de xisto é por um sistema que se chama fracking. Você fura um buraco na rocha, depois fura um buraco horizontal e para retirar o gás dali, você tem que colocar produto químico, água, um monte de porcaria e vai poluindo tudo que está em volta. E tem outra, né, Bárbara? Porque ficou calada. Aumenta, né? Aumenta muito o gasto desse governo. Que essas viagens são caras, principalmente do jeito que foram. Hospedagem de 37 mil. Acho que vai ser legal para a Gisele, vai ser legal para a Gisele. Posso complementar? Só para dizer, nessa estratégia que ele adotou um político de um princípio, uma estratégia de diplomacia, que é a diplomacia presidencial. O que é a diplomacia presidencial? Eu não mando os meus diplomatas, vou eu pessoalmente, o que é um erro gigantesco. Por quê? Porque você é o tomador de decisão de última instância. O que isso significa? Você vai lá, negocia, quando você volta, todo mundo bate nas tuas costas e diz assim, você não pode fazer isso não. Olha aqui, um monte de acordos. Você está sendo tolo. E ele é contraditório, ele vai perdendo credibilidade. A estratégia que ele adotou foi a diplomacia presidencial. Isso exige viagens. E toda vez que ele cai em contradição, ele precisa fazer uma outra. Por isso que ele está jogando. O maior exemplo foi a viagem para a China e depois para a Europa. Exatamente. Foi só para ir desdizendo só coisas. Ir para desdizendo. Lembrando que uma das primeiras viagens dele, qual foi o tema? Criar a moeda única aqui na América Latina. Né? Então, além... de desperdício de dinheiro público, e o Suedo tem total razão nesse sentido de que ele não tem usado as embaixadas brasileiras para fazer a diplomacia e sim se colocado, mas vai com ideias absurdas. Sim. Né? Aquilo que acaba deixando literalmente o governo aqui, as negociações aqui, como nós discutimos no início, reforma tributária, né? CARF, entre outras negociações, fica na mão do Congresso, do presidente da Câmara, da presidência do Senado, ou até mesmo do vice-presidente da República, que está sendo um grande articulador, que está fazendo grande articulação. Ou seja, o ministro Padilha está fazendo as articulações políticas e ele passeando literalmente. E são muitos gastos, né? Até as últimas viagens, nada, aqui foram mais de 7 milhões de reais já, gastos em viagens internacionais. Claro, muitas vezes tem seus motivos, mas me desculpa, aquela comitiva de 73 pessoas na China, por exemplo, não tem muita argumentação para aquilo. Então, como corrigir, né? É até um assunto também para o Koba, para os juristas que estão aqui. Como que isso pode ser corrigido? Porque, de novo, a gente vai falar, Tribunal de Contas da União, vai fazer alguma coisa? Não vai? Porque são muitas viagens já em tão pouco tempo, né? Bom, Asmar, posso ser super sincera com relação a isso? Claro, deve. Quando a gente olha para a Suécia, né, o pessoal gostou muito da Suécia. Eu vou voltar nela por uma questão bem prática. Se você vai para o governo sueco, o sueco vai de bicicleta, né, no legislativo, executivo, judiciário. Todos os representantes do cidadão, eles têm um cuidado muito grande com o gasto público. Eles gostam de ser exemplo. Então, quando você me pergunta, poxa, foi muito ou pouco o gasto? Quando eu olho para o meu, talvez quando você olhar para o seu, suando, todos nós vamos falar, é muito. É um absurdo. E qualquer um dos três poderes e qualquer gestor público, em qualquer nível, e aí não é direita, esquerda de novo, a gente está falando de uma consciência moral de que esse dinheiro é do cidadão brasileiro e, portanto, ele deve ser otimizado. Então, eu parto da resposta com relação a isso. É muito ou pouco? É relativo. Quando a gente compara com os países em desenvolvimento, em vias de desenvolvimento como nós, talvez seja pouco. Quando a gente compara com os países evoluídos e quem representa o cidadão, realmente é muito. Com relação ao desmatamento, embora, né, seja tributarista e não ambientalista, a gente veio assistindo algumas questões interessantes, seja ainda que questionável, tá, gente? A questão do imposto seletivo sobre os produtos que realmente gerem um impacto ambiental. Né? Então é um ponto interessante. Esse vai ser ainda controverso pra caramba, a ser designado por lei complementar. Temos o regime suposto na reforma, o regime fiscal privilegiado para a parte de combustíveis não derivados, né, dos combustíveis fósseis. É interessante. É interessante. A questão do imposto seletivo, que ao invés de aumentar o imposto, vou chegar lá. Seria muito melhor você estimular e dizer, se você usar isso aqui,
zero de imposto para você. Você estimula o empreendimento ao invés de punir sem criar alternativa. Eu acho que isso é muito melhor. Concordo, Suane. E é aí que eu queria chegar, porque a gente vem e assiste algumas alternativas e algumas discussões tributárias práticas, até de crédito de carbono. Incide PIS, COFINS, imposto de renda, deve incidir ICMS e ISS, que daí ou IVA, né? Agora, como é que você vai ficar, né? Na verdade, o Suane, ele foi assertivíssimo na história. Por quê? A gente não precisa criar uma política, assim, uns puxadinhos. A gente pode coibir externalidades negativas de uma maneira muito mais inteligente e objetiva. Por outro lado, eu também gostei num ponto interessantíssimo que você falou. A questão do Lula figurar como, né, ele por ser chefe de Estado, chefe de governo, acho que vale contar para a sociedade o que é isso, né? Em alguns países, como no caso do Brasil, o presidente, ele não só cuida da gestão do Brasil internamente, como ele tem a prerrogativa de ir lá para fora do Brasil e negociar tratado. Isso, né, é o que nós chamamos de chefia de Estado. A Rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado e não chefe de governo. Então, só para mostrar, ela não cuida das situações internas. Charles, enfim, para ficar bem didático para o público. O fato é que o Lula vai lá e acaba exercendo esse papel diplomático que não lhe cabe. Isso, infelizmente, a gente assistiu na história dos nossos governos, volto a dizer, nem esquerda, nem direita. Quando a gente pega esses dados empíricos que me incomodam sobremaneira, sobre desmatamento, sobre a possibilidade aí, Alessandro, você colocou muito bem, né? Se fala muito de evitar o desmatamento, mas não se fala nada em recuperação das áreas degradadas. Isso é um ponto que é princípio constitucional e depende, como a Bárbara bem colocou, da fiscalização. E aí, se vocês pegam os últimos dados de concurso do IBAMA, isso, gente, em todos os governos, 20 anos. O IBAMA tem 100 pessoas e aí em fiscalização, se vocês vão para o norte, nordeste. Eu tive recentemente a possibilidade de ir para Roraima, né, para Boa Vista, cidade, de vir com alguns, né, chefes de Estado, eles falam, Gisele, eu não tenho pessoas e ainda assim, e aí eu não tô querendo, de novo, nem defender bandeiras algumas. Fato é que este problema não vem sendo enfrentado com seriedade há muitos anos, aí a gente está falando aí de 20 anos para mais, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, ainda a gente já falava desses dados. E a questão da recuperação. Então, eu fecho aí minha conclusão. E Asmar, espero ter respondido. Temos que olhar nosso gasto público. Talvez é a minha primeira fala para vocês. Aonde está indo o dinheiro? E aí sim, a transparência é importante? É super importante. Então, mas aí quem vai cobrar, Nelson? Quem vai cobrar, Bárbara? Porque temos que olhar os gastos, concordo. Posso fazer só um comentário? Por exemplo, na casa de diplomacia pública, só teve um presidente que fez uma diplomacia pública razoável, porque ali ele tinha um elemento concreto, que foi o Fernando Henrique Cardoso. O que o Fernando Henrique Cardoso fez? Como ele era chefe de Estado e estavam sendo construída uma moeda, ele viajava para mostrar a austeridade que ele estava fazendo no governo, porque ele precisava de gente para comprar as empresas, para ele se desfazer das empresas e diminuir a máquina pública, porque assim ele conseguiria, com a moeda que estava sendo criada, dar estabilidade. Ali ele teve sucesso. Mas tem um detalhe, o Lula, quando começou a fazer o atual governo, quando começou a fazer a diplomacia presidencial, ele tentou repetir uma coisa que aconteceu em 2003. O que aconteceu em 2003? Tinha um ministro das Relações Exteriores, Sua Excelência Celso Amorim, e tinha um cara que, independentemente de ser criticável, ele era bom no que ele queria, que era o Marco Aurélio Garcia. O Marco Aurélio Garcia era, olha o tamanho do cargo, assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República. Quando você termina de falar, já dá para ver que o cara não manda nada, ele manda bastante. O que ele fazia? Ele fazia a política externa brasileira. O Celso Amorim só ia passear para executar a política externa que o Marco Aurélio Garcia construía junto ou apresentava para o Lula. Só que agora, quando o Lula voltou, ele pegou o Celso Amorim para fazer isso e colocou o ministro das Relações Exteriores, que ninguém lembra o nome. Por quê? Porque o Celso Amorim não tem o status de um Marco Aurélio Garcia. E o que o Lula fez? Nossa, se esses caras não têm a competência que tinham antes, aqueles dois, farei eu. E ele começou a só fazer contradição. Eu só quero fazer uma observação aqui, né? O político aqui sou eu e a sua pergunta foi: quem fiscaliza? Bom, primeiro... Quem fiscaliza não, quem pode acabar com isso. Quem pode acabar com tudo isso. Quem pode cortar esses gastos exagerados? Eu acho que os próprios políticos, né, que têm a consciência para isso. Eu vou puxar para minha cidade. Lá eu tive 4 mandatos de vereador, fui presidente da Câmara por 2 mandatos. Cacei 2 prefeitos.
por corrupção. Denúncia do Ministério Público de um desvio de mais de 700 milhões de reais dentro da cidade de Campinas, no Departamento de Água e Esgoto, lá na Sanasa. Fizemos o processo de cassação, a própria Câmara acabou cassando depois das provas que nós construímos dentro da comissão. Enquanto presidente da Câmara, eu fui o presidente da Câmara que mais economizei na história da cidade de Campinas. Nós tínhamos, quando assumi, 1.700 cargos comissionados. Eu cortei 1.572. Isso junto com os vereadores. Quando eu propus isso, os vereadores acabaram entendendo. Cada vereador tinha quase 20 cargos. Hoje tem 4 cargos. Ou seja, também a participação da população, quando a população... E hoje isso aqui é uma ferramenta muito grande, né? Hoje as redes sociais aproximam, porque antigamente não tinha telefone celular, era só telefone fixo, malemar tinha e-mail, era fax, né? Hoje... Os próprios políticos, os próprios parlamentares olham suas redes sociais. Eu não tenho dúvida aqui que um presidente Lula ou um governador Tarcísio olha as suas próprias redes sociais. Agora o nosso governador Tarcísio está propondo uma reforma administrativa com a extinção de 5.000 cargos. Quem vai ser contra uma proposta dessa? Quem vai ser contra uma proposta dessa? E esse tipo de atitude, e quando a população... Porque antigamente, quando a população não participava de fato nisso, os políticos acabavam criando os cargos no apagar das luzes, meia-noite, de madrugada. Vocês lembram disso? As câmaras municipais levavam o salário do vereador, né? Hoje está mudando, porque hoje a população já tem a transparência e já tem inteligência para buscar todas as informações e cobrar o seu parlamentar. Então, o mais importante é ter aproximação dentro das redes sociais, aquele que você escolheu, que você elegeu, acompanhar. Mas muitas vezes ele não vai fazer. Não faz. Não faz. E aí você é muito delicado. Teria que ter um órgão que possa. Não dá pro Lula gastar tanto, não dá pro fulano gastar tanto. Eu não digo só, eu digo o governo em si. Só teria entendeu? Porque é muito gasto com viagem. Recriação de um poder moderador. Seria a única coisa que poderia. Um poder que teria a função exclusiva de regular as relações entre os demais poderes. Que o Toffoli disse que quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal. Está errado. Está errado. Não é o papel do judiciário. Não é o Tribunal de Contas da União, gente. Para que serve o Tribunal de Contas da União, então? A gente tem Tribunal de Contas da União. É indicado pelo Executivo. Mas então não serve para nada. Do Legislativo. Mas então não serve. Se você... Ele é instrumento do Legislativo. Se você indica o Tribunal de Contas da União, o presidente indica, ele não vai questionar os gastos do presidente. Mas, Thiago, o principal... Não, mas aí você está desconsiderando o papel institucional das instituições políticas. Aqui eu faço coro ao que o deputado falou. O principal papel do Poder Legislativo é fazer essa fiscalização. Sim. E buscar... Faz, infelizmente. Aí você vai cair na... Mas aí... Seria quem? O Senado, então? O Senado, o Congresso. O Congresso a Câmara dos Deputados também. No caso aqui do Estado, a Assembleia Legislativa tem esse mas papel. Daí, Thiago, me permita, deputado, eu acho que essas viagens do Lula, a primeira questão é como elas são feitas, em que proporção. Porque o presidente Lula, como um político experimentado, experiente, deveria saber que na política tudo comunica, tá aqui o deputado que pode confirmar ou não. Tudo comunica. E infelizmente essas viagens têm comunicado para o cidadão como ela tem acontecido, em que hotel que está ficando, quantas pessoas estão indo nessa comitiva gigantesca, qual é a loja que eles visitam, qual é o preço que está pagando em qualquer tipo de turismo que se realize nessas viagens. Isso está comunicando quanto é a diária do hotel. Exato. Então, acredito que isso a população, isso tem que ser repercutido, sim, apesar de não ser o objeto da reunião, o assunto que foi tratado entre os representantes, isso tem que ser repercutido, porque isso precisa impactar, sim, na popularidade do presidente, principalmente de um presidente do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o trabalhador que nunca viu um hotel daquele, como é que o representante dele vai lá e não pode ficar em um hotel mediano, em um hotel barato? Nelson, e reclama da comida. Que seja. E reclama da comida é ruim. Exato. Um ponto importante que eu queria levar em consideração é o seguinte, então, e a Gisele foi... Quer concluir? Só para concluir. Claro. Então, Thiago, mais do que o Tribunal de Contas da União, mais do que a Controladoria Geral, e mais até do que os parlamentares, que a gente sabe que nesse sistema fisiológico não vão fazer muita diferença, a popularidade precisa controlar isso. O povo precisa controlar isso,
a baixa popularidade é que deveria impactar nessas viagens, como tem acontecido. Um ponto que eu queria abrir aqui, aí a Gisele foi muito feliz de diferenciar chefe de Estado, chefe de governo no nosso presidencialismo. O Lula é chefe de governo, chefe de Estado. É o seguinte, no âmbito das relações internacionais, leciono isso, sou formada nisso, o Marcelo levantou um ponto interessante. Política externa. A política externa, nesse ponto, é a seguinte: toda vez que um governo é eleito, especialmente um governo de oposição, qual que é o primeiro ato que ele faz? Viagens internacionais. Quando ganha as eleições e especialmente quando eleito. Especialmente quando eleito, faz uma série de viagens. E aí a gente pode aqui questionar o uso do dinheiro público. O presidente não vai ficar em hotel de $100. O presidente tem que ter uma estrutura, uma proteção. E aqui eu digo qualquer um, não só Lula, como Bolsonaro, embaixada. E outros. E o que eu quero levantar aqui, o ponto que eu gostaria de levantar é o seguinte. Quando você tem essas viagens internacionais, o Nelson levantou um ponto bom. Tudo tá nas redes sociais, né? O hotel que fica, a loja que vai. Mas e as pessoas que vão? Não falo de comitiva oficial. Quando o presidente Lula tomou posse, vieram mais de 70 pessoas, se não estiver enganado, da Turquia. E você pensa, meu Deus, quantas pessoas vieram negociar, utilizaram a posse do presidente Lula para negociar. Então, toda vez que ocorrem essas viagens internacionais, além dos gastos públicos que você precisa saber, você tem que saber quem vai junto. Na China, um monte de gente do agronegócio foi. E isso foi importante, porque se você olhar os BRICS, o agronegócio tem um peso muito importante. Então, viagem internacional... Foram 73 pessoas. Obrigada. Você não vai me convencer de que 73 pessoas deveriam estar numa comitiva para a China. Não, eu não estou dizendo que deveriam. Eu estou dizendo a quem nos assiste que quem viaja além do presidente, quem tá junto com ele?